Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, estou aqui com a minha camisa do Napoli hoje para falar sobre a rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando à reta final da competição, gravando esse vídeo aqui logo após o final de Flamengo e Atlético Paranaense, vitória do Mengão por 1 a 0, e dar um giro por cada um dos 10 jogos, falando um pouco sobre eles e também sobre a situação da classificação. Então já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ele não for inscrito e dar aquela força para ajudar quem está começando, né? Divulga aí com seus amigos e amigas, família, que é sempre importante. Então bora lá, iniciando pelo primeiro jogo da rodada, que foi no sábado, tivemos só 2 partidas. O Palmeiras venceu no Brinco de Ouro em Campinas por 2 a 1 Atlético Mineiro. O jogo do Palmeiras foi melhor, teve mais iniciativa, levando perigo em bola parada, o Veiga aparecendo mais no jogo, o Dudu entrando bem no segundo tempo e sendo decisivo. O Atlético Mineiro menos inspirado do que foi contra a equipe do Fluminense no meio de semana. Teve um golaço de falta do Hulk. Que senhor golaço de falta. Nossa, você pega a câmera por trás do gol, a curva da bola é espetacular. Mas grande vitória do Palmeiras, que continua a sua sequência de jogos seguidos vencendo e se aproxima do líder Botafogo, pois o líder Botafogo, jogando em Brasília, empatou em 0 a 0 contra o Grêmio. Estado bem ruim pensando em brigar pro título, porque esse era um jogo que você tinha que ganhar. Esses jogos em casa, o Botafogo tem que se virar e tem que ganhar, ainda mais segundo times que estão mais na parte de baixo da tabela, contra um Grêmio que tem seus problemas, que não é uma equipe que também está jogando muito bem, ou que é muito confiável defensivamente, etc. O Grêmio é um ótimo resultado no final de contas, porque esse era um ponto que você não estava contando, né? Conseguir pontuar contra o Botafogo como visitante não é algo que você está contando tanto assim, e a equipe consegue esse ponto. O Botafogo foi péssimo, pois viu tanto o Palmeiras quanto o Fortaleza se aproximarem, diminuir a diferença nesta rodada. Os 3 primeiros do Brasileirão separados por apenas 2 pontos, sensacional. Indo para os jogos do Domingão, aí tivemos 8 partidas, rodada cheia no domingo, começando pelas 11 da manhã, o Juventude e Red Bull Bragantino 1 a 1. Com esse empate, o Red Bull Bragantino não é de todo mal, a equipe está em 11º com 33 pontos, um ponto fora de casa para quem luta contra o rebaixamento é sempre bem-vindo. A equipe mostrou força para correr atrás do placar, o Juventude jogava melhor, conseguiu 1 a 0 ali com o Mandaca e não matou o jogo, não conseguiu fazer o segundo, foi deixando o Red Bull Bragantino vivo e a equipe, o Braga foi lá e conseguiu o empate, enquanto que o Juventude é um resultado tenebroso. Tudo bem que está em 12º, 33, até pelos seus resultados acabou aumentando em um ponto a diferença, mas o Juventude é o segundo pior visitante do campeonato. É uma equipe que está se mantendo muito, um pouco essa gordurinha fazendo rebaixamento, muito por causa do seu desempenho em casa, muito por ter o Alfredo Jaconi como 12º jogador. E se quiser escapar do rebaixamento, e a tabela de Juventude não é nada fácil, tem que vencer esses jogos em casa, tem que fazer valer esse mano de campo, já que a equipe fora de casa não está conseguindo resultados. Em casa não pode perder, não pode sair na frente e deixar as vitórias escapar, ainda mais no confronto direto como esse. É um resultado ruim para o Juventude, enquanto o Red Bull não foi tão mal, um ponto pode ser útil. O Juventude é um resultado ruim, pois até pelo que foi rodado, se o Juventude vence aqui, ele vai a 35, ficaria a 10 pontos apenas do mágico 45, que é o número geralmente para escapar do abaixamento. Ele terminaria a rodada, por exemplo, o Corinthians tem 28, ele terminaria a rodada a 7 pontos de diferença, que seria uma vantagem ainda maior. Continuando para os jogos da 4 da tarde, tivemos 3 partidas, começando pelo clássico, São Paulo 3 a 1 no Corinthians. Um jogo, o primeiro tempo foi feio pra caramba, um jogo bastante truncado, brigado, um Corinthians ofensivamente bem mais pobre, um São Paulo em muitos momentos desorganizado, nervoso, mas a expulsão e o lance do pênalti ali muda completamente o jogo. O São Paulo faz 1 a 0, traz um pouco mais de tranquilidade e um Corinthians que com a menos acaba se desarrumando. O Ramon Dias no tempo vai por tudo ou nada com as mudanças. O Corinthians cria oportunidades, o Corinthians poderia ter empatado o jogo no início do segundo tempo, teve mais de uma oportunidade para isso, não faz. E depois a expulsão besta do André Amaro e matou de vez o time. São Paulo faz o segundo gol com a Poledo, o Corinthians chega de unir com o Yuri Alberto e só no final o São Paulo vai conseguir fazer o 3 a 1. Impressionante do ponto de vista do São Paulo como a equipe conseguiu e quase conseguiu deixar o Corinthians perder esse jogo, perder essa vitória. Impressionante a força que o São Paulo fez, principalmente no segundo tempo, para deixar o Corinthians vivo. A displicência mesmo, o ponto de vista mais negativo, displicência ofensiva, defensiva, um São Paulo que assim não manteve a pegada o jogo inteiro. E como eu disse, o Corinthians com 1 a menos estava melhor que o São Paulo, chegou a ter chances de empatar. E acabou que o segundo expulsão foi determinante, mas mesmo assim, até o final, o terceiro gol do São Paulo só saindo dos acréscimos no finalzinho. O Romero ainda tem uma finalização dentro da área, quando estava 2 a 1, mesmo com 2 a menos, uma atuação preocupante nesse sentido.
Por outro lado, para o São Paulo, importante era vencer, tinha que ganhar esse jogo. Depois da eliminação do Botafogo, perder o clássico seria mais um golpe duro. E pensando também em tabela, foi muito importante, o São Paulo está em quinto, até pelos demais resultados dos adversários diretos, era um jogo que precisava muito da vitória. Quanto ao Corinthians, é aquilo, os demais resultados acabaram, da rodada, acabaram fazendo que essa derrota não seja tão ruim assim. Mas esperar um pouco mais do time no primeiro tempo. Acho que o Ramon Dias foi muito ousado nas mudanças, mais do que necessitava. E a questão das expulsões acabaram com o jogo. O time até tentou lutar, mas insuficiente. E pensando nas contas contra o rebaixamento, esse era um jogo que você já não contava 3 pontos. Poderia vir, os Corinthians tinham chance de vencer realmente o São Paulo pelo contexto antes do jogo, mas não é o fim do mundo perder esse jogo pensando na luta contra o rebaixamento. Quem fez o dever de casa foi o Fortaleza, 1-0 contra o Cuiabá. Equipe importante passar um jogo sem sofrer gols. O Cuiabá que não está fazendo mais mal a ninguém, time bem mal. Esse é um jogo que o Fortaleza necessitava vencer. Acho que pode ainda jogar melhor e precisa jogar melhor para manter essa briga pelo título. Mas soube aproveitar isso. O Fortaleza que em casa é o melhor mandante da competição e mostrou por quê. O Fortaleza que agora está 2 pontos atrás do Botafogo, voltando a briga pelo título. O time que teve um momento de queda. E o resultado ajuda a dar mais confiança, agora um calendário mais tranquilo. A tendência é que venha o Fortaleza possa vir mais forte para continuar firme nessa luta no campeonato. Outro mandante que fez o dever de casa com 1-0 foi o Atlético Goianiense. 1-0 contra o Fluminense, muita polêmica de arbitragem. Eu confesso que dá a impressão que a bola realmente saiu, precisaria de uma outra câmera, uma tecnologia bem melhor, tipo que tinha na Copa para a gente ter certeza absoluta. Mas entendo a reclamação dos jogadores, da torcida do Fluminense. Um Fluminense que, precisava vencer esse jogo, não tinha como perder. O Atlético Goianiense é uma lanterninha ali. Agora o Atlético Goianiense está 7 pontos fora da zona de rebaixamento e tal, mas muito difícil imaginar que o Atlético Goianiense tenha a força de reagir. Esse é o jogo que, se você está brigando contra o rebaixamento, você não pode perder pontos para quem está atrás de você, para quem está lá dentro da zona. E, então, resultado muito ruim do Fluminense, que já tinha tido uma atuação muito ruim na eliminação da Libertadores, mais um golpe duro. O time até teve uma chance de fazer 1-0, não fez. O Atlético Goianiense consegue fazer esse gol ali no contragolpe. É um resultado muito, mas muito ruim para o Fluminense. Era um jogo para vencer e sair da zona de rebaixamento. E era o esperado. Porque, com todo respeito ao torcedor do Atlético Goianiense, mas quem enfrenta o Atlético Goianiense, a turma lá de baixo, tem como obrigação fazer os 3 pontos. O Vitória fez isso. O Vitória hoje está na 16ª posição no zona de rebaixamento e o Fluminense não. Essa é uma diferença importante. Falando do Vitória, vamos falar de Inter 3, Vitória 1. O Vitória até poderia, por um acabamento melhor, poderia ter aberto o placar, não abre. É aquilo, né? Se você é um time com rebaixamento, se você não faz, você vai levar. E levou. E depois que o Inter faz 1-0, o jogo fica bem mais tranquilo pro Colorado. Golaço do Wesley do segundo. Vitória chega a diminuir, chega a tentar pressionar. Não consegue empatar e no final o Inter mata 3-1. Mais um bom resultado. O Inter bem nessa sequência de vitórias consecutivas. Time que tá agora de vez, né? Tá brigando de vez pelo G4 do Brasileirão. O Inter tem 45 pontos. Tá 3 pontos atrás do Flamengo. O Inter tem a mesma quantidade de jogos do Flamengo. Ele tem jogo a menos em relação a São Paulo e Bahia, que estão à sua frente. Então, incrível essa arrancada do Colorado sob o comando do Roger Machado. Chegou a ficar um período longo sem vencer. Mas, ultimamente, é só alegrias por lá. E o time vem embalado para conquistar essa vaga na Libertadores. O que depois também, em todo o contexto do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sobre esse ano, também seria um feito gigantesco para o Inter conquistar uma vaga na Libertadores. Quem sabe ter um campeonato em G4. Seria algo incrível, representaria muito também o povo gaúcho. Já o Vitória, é aquilo, o Vitória ele fez sua obrigação contra a Atlético Goianiense de Juventude, fez 6 pontos seguidos, mas esse é o tipo de jogo que, assim, nas contas, é normal perder, né? Não é o fim do mundo. Mas pensando em escapar do rebaixamento, não só coloca mais peso nos jogos em casa, onde você precisa vencer, como também o Vitória vai precisar buscar uns pontos improváveis também em algum momento. Teve oportunidade, poderia ter sido hoje, pelo menos um empate. Não pode deixar oportunidades quando aparecem, não aproveitar. E continuando esses jogos das 6h30, hoje no Brasileirão, Cruzeiro 1, Vasco 1. O Vasco empate de boas, o time sai na frente. No primeiro tempo, o Vasco muito competitivo, mesmo jogando com menos posse de bola, criando chances, levando perigo. É a melhor amostra dessa equipe do Rafael Paiva, como o trabalho dele vem sendo muito bom, fazendo esse Vasco competir bastante em todos os jogos. Porém, no segundo tempo, o Cruzeiro consegue voltar melhor. O desfalque do Matheus Pereira é um desfalque bastante pesado. E um Cruzeiro que mereceu o empate com o Zé Ivaldo, poderia ter virado, chegou a ter jogador a mais. E pensando na tabela, um empate muito ruim para o Cruzeiro, porque todos os concorrentes diretos ali venceram, Flamengo, São Paulo, Bahia
e Inter. Hoje o Cruzeiro agora está em 43 pontos, oitavo lugar, perdeu uma posição e viu essa diferença, por exemplo, o Flamengo, que é o quarto, aumentar um pouco para 5. Então é um resultado bem ruim para o Cruzeiro. Era um jogo para vencer, era um jogo para o Fernando Diniz conquistar sua primeira vitória também sob o comando. Deixa 2 pontos pelo caminho, bastante ruim para a equipe celeste. Quem não deu mole foi o Bahia, por mais que tenha tentado. A equipe conquistou um triunfo 1-0 sobre o Criciúma, fez a obrigação, né? Esse era o famoso jogo obrigação, tem que fazer os 3 pontos, a equipe fez isso. Mas assim, é mais um jogo que mostra a dificuldade do Bahia de finalizar jogadas, a dificuldade dessa equipe de fazer gols e como faz falta ter um centroavante. Um atacante mais confiável, com maior capacidade de gol. Porque a equipe consegue trabalhar bem a bola, a equipe consegue chegar até que bem ali no terço final, consegue até criar chances, mas, pô, difícil, né? Não tem que finalize bem, é complicado. No segundo tempo é sacanagem. O Criciúma vai para cima e o Bahia perde uma quantidade inacreditável de contra-ataques, de chances ali, fazer o segundo até 3, até o terceiro. Muita finalização errada. Se o Criciúma fosse um time com um pouco mais de qualidade, poderia ter aprontado e seria até merecido, porque a quantidade de chances que o Bahia perdeu no segundo tempo. O Criciúma chega a ter uma bola na trave no início do jogo, poderia ter feito a diferença ali, mas o Criciúma também que não mostrou tanto poder assim de combate. Pensando que o Criciúma tem uma tabela difícil, é um time que precisa subir um pouco mais de nível, especialmente em casa, né? O Criciúma que eu esperava mais forte no Gilberto Rios. É um time que promete brigar até o final ali. Acabou que a rodada foi boa pro Criciúma, porque os demais times também ali embaixo perderam. Mas o Bahia, assim, fez a obrigação que era vencer esse jogo. O triunfar aí contra o Criciúma, mas pô, a quantidade de gol perdido, se continuar com esse desempenho ofensivo nas finalizações, fica difícil pensar no Bahia conquistando uma vaga direta em Libertadores. Ainda mais que você tem agora São Paulo só jogando Brasileirão, o Inter crescendo bastante, então é um Bahia que vai precisar melhorar a pontaria. E finalizar com mais 1-0, o Flamengo 1-0 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, falando primeiro do lado do Atlético, a equipe tentou se defender ao máximo, até se defendeu bem no jogo, não sofreu tanto assim, o Mikael não precisou fazer uma quantidade enorme de grandes defesas, mas a equipe faltou, não conseguiu conectar aqueles contra-ataques, né? Faltou isso, faltou ter mais capacidade de contragolpe. A equipe se defendeu até bem, mas quando teve a bola não levou tanto perigo assim, teve poucas chegadas e realmente botassem terror no Flamengo. É aquilo, eu já falei para outras equipes da zona de rebaixamento. No final das contas, esses eram os 3 pontos que não estavam na conta do Atlético. A equipe tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians e Vitória e tudo mais, então isso é um pouco de alívio. Por mais que o time venha jogando bem, o time tenha parado de ganhar, e isso é preocupante. E nisso aí do Lúcio Gonzalez como técnico com 2 derrotas. Já pro Flamengo, o time deu uma mudada no time, até dar uma travada aí de boas, pensando também no confronto contra a Copa do Brasil, e mais do mesmo, né? Um time com uma dificuldade enorme de criar, de conseguir pressionar, a transição defensiva não passa confiança, e uma equipe insossa, uma equipe muito travada, não consegue, pô, os jogadores individualmente também abaixo. O Matheus Gonçalves surgindo como uma boa opção, interessante para as pontas, ele fazendo uma dobradinha, seja pela direita ou com Wesley. Tudo bem que tem muita qualidade e a qualidade faz diferença, mas pô, tá difícil ver esse Flamengo, né? O torcedor tem razão de estar chateado, o gol só vem no final ali na base da pressão, um time muito dependente de cruzamentos, uma dificuldade enorme de conseguir furar defesas mais fechadas e até mesmo de conseguir criar chances, conseguir criar aquela dominância, aquela imposição, mesmo tendo um elenco tantos bons jogadores. E faz falta ter um centroavante, né? A lesão do Pedro pesa demais para esse time, porque o Gabigol tá no nível decepcionante e o Carlinhos também sem condições. O Tite, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é o técnico do Flamengo. Espero que até eu soltar esse vídeo ele continue, porque se demitir nesse meio é pra fuder o vídeo de quem produz conteúdo. Mas assim, mais uma atuação bastante decepcionante e que não deixa o torcedor nada animado pensando na Copa do Brasil. É isso, pessoal. Finalmente terminando de falar sobre cada um dos 10 confrontos dessa rodada 28 do Brasileirão. Deixe aí nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa, sua análise sobre determinado jogo, espaço é livre para os comentários. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e dê aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.